Olá, pessoal do canal Lobos de Tebas. Hoje eu trago um assunto para vocês, mais um assunto aí de autoconhecimento, né? E, gente, eu tenho tratado e trazido tanto esse tema aqui à tona para vocês por canal, porque, como eu já havia dito, eu acho que o autoconhecimento é de suma importância para que a gente se desenvolva, né, no nosso caminho mágico. E não somente isso, mas para que a gente se torne pessoas melhores, né? Para que a nossa consciência ela possa se expandir, né? Não aí em meio às diretrizes do nosso ego, porque o ego sozinho ele é um carro desgovernado. A gente não pode, né, ser controlados aí pelo ego. A gente precisa sempre estar com a nossa intuição e a nossa essência aí direcionando tudo, tá bom? Então, vamos aí hoje ao nosso tema. Hoje o nosso tema é sobre relacionamentos amorosos, tá? Eu quis trazer esse tema aqui voltado para isso, tá? Para que a gente compreenda aí o que tem acontecido aí nas nossas relações amorosas, né? Atuais, né? E do que mais as pessoas, eu percebo que as pessoas vêm se queixando, né? E não só o que eu percebo, mas relatos de amigos, conhecidos. Então vamos lá para o vídeo que ele tá bem interessante, tá bom? E eu trouxe aqui um autor muito conhecido, muito querido, para que a gente possa entrar aí nesse assunto, tá bom? Segue o vídeo, roda a vinheta. Bom, em primeiro lugar, para começar, gente, eu trouxe aqui o autor Osho, né? Eu peguei aí dois trechos, né, de um livro que eu acho bastante interessante dele, né? Ainda não tive a oportunidade de ler esse livro todo, ainda quero concluir a leitura desse livro, mas eu achei, teve frases muito marcantes, assim, que realmente entraram, né? E se integraram em mim de uma maneira muito especial, né? Que foi muito de encontro à minha essência, às coisas que eu acredito, né? E o Osho, o que eu acho mais interessante é que você percebe que nas leituras, né, existe sempre a coisa da humanidade, né? Que aquilo que está mais próximo, né, à luz, né, a essência de todos nós é aquilo que é sempre mais humano, né? Então, isso que eu acho lindo, ele traz aí com muito amor, com muita perfeição, muito carinho, entendeu? Nas palavras dele, ele mostra pra gente aquilo que a gente nunca deveria ter perdido, né? Que é a nossa essência, é quem nós somos. Então eu separei alguns trechos aqui para vocês. Bom, primeiro para começar, eu gostaria de estar falando, né, sobre o que tem acontecido que eu tenho percebido nas relações. É, Tem muita gente que às vezes ela se pergunta, né, é, por que a relação porventura não deu certo, né? O que aconteceu, né? Qual foi a causa e o motivo que não houve aí a liga, né? Que não houve aí uma boa conexão entre os dois. Gente, para começar, a nossa sociedade, ela tá em um estado bélico, né? Um estado de briga e de competição, né? A gente compete por tudo. A gente compete no nosso âmbito profissional. A gente compete em relacionamentos. A gente compete para poder ter algo melhor, ter bens melhores, né? Todo mundo compete por isso, né? Para ter uma melhor posição, aí pessoas competem por status social, né? Que hoje em dia isso do ter e ter, né? Tá muito em voga, e as pessoas usam o termo top, né? Nossa, que top! Ele conseguiu X coisa, ele conseguiu viajar para tal lugar, ele conseguiu isso, aquilo. Só que, gente, será que isso tudo realmente é, vai saciar aí a nossa real essência? Será que o ter é mais importante do que ser? Então, isso é a primeira questão que eu trago aqui, é essa, né? Que vai de encontro a tudo que o Osho ensina, né? Será que o ter realmente é mais importante do que o ser?
Com certeza que não, né? A sua essência sabe que não, né? E no fundo do nosso coração a gente sabe que não. Então, por que que as relações elas têm se tornado cada vez mais assim, facilmente solúveis, né? Elas se desfazem com uma facilidade muito grande. As pessoas não têm uma conexão tão profunda. Mas aí você já se perguntou por que que isso acontece? Por que que a pessoa está sempre buscando ali uma adrenalina e uma coisa diferente? É porque ela não se encontrou, gente. É porque ela está num estado inconsciente, né? A verdadeira consciência dela, ela não conseguiu acessar, né? Então ela nunca está satisfeita, né? E da mesma maneira, muitas pessoas nunca estão satisfeitas, estão sempre ali buscando uma coisa diferente, enquanto não encontrarem a verdadeira essência, o verdadeiro centro, né, de si, elas não vão conseguir parar com isso, né? Mas a grande questão que eu trago aqui para vocês hoje também é a questão da competição, né, como eu havia falado nas relações. Por que que um está sempre competindo com o outro? Tem casais, inclusive, que competem entre si, né? E aí aquilo que deveria ser um vínculo afetivo, cheio de amor, cheio de carinho, acaba virando um campo de guerra, um campo onde um compete com o outro, né? E coisas totalmente desnecessárias. Por que que isso acontece? Como eu falei, a questão da gente estar distante da nossa verdadeira essência, a sociedade treinou a gente para a gente viver em um estado de guerrilha, em um estado bélico. Isso é muito real, gente, tá? Desde pequeno a gente foi... Por que eu falo tanto sobre a infância? Porque tudo começa de lá. Então, desde pequeno, nós fomos criados para viver nesse estado de guerrilha, de competição, para ver quem é o melhor nisso, quem é o melhor naquilo, né? Lembra lá quando você era pequenininho, quando você tirava uma nota maior do que a do coleguinha, a tia ia lá, botava uma estrelinha no seu caderno, tá? Como um mérito, uma recompensa. Então, tudo começa a partir daí, né? Então, a questão de você querer ser o melhor sempre, da competição sempre, aquele que não é o melhor muitas das vezes foi rechaçado, né? Aquele que era diferente na infância muitas das vezes foi rechaçado, foi... Nossa, gente, eu lembrando agora da minha infância, era tanta coisa que acontecia que, assim, eu era praticamente o esquecido, né? Tipo, esqueceu dele, deixa ele lá e, enfim, ele é tímido, né? Muito calado. Ah, não quero falar com esse menino, né? E eram umas coisas assim que eu fui percebendo com o tempo, mas assim, eu sempre fui fiel à minha essência, né? Desde pequeno. Então, assim, sempre a parte artística, né? Tudo meu era voltado para a arte. A questão dos sentimentos também. Eu era uma pessoa que quando eu gostava, eu expressava, né? Eu tinha essa coisa de expressar os sentimentos. E inclusive gravar esse vídeo está sendo muito especial, porque eu tô conseguindo lembrar dessas coisas, né? De como que a minha verdadeira essência, embora tenha acontecido muitas coisas, enfim, ao longo da vida eu tenha passado por relacionamentos muito ruins também, mas a minha verdadeira essência ela não foi perdida, ela se manteve, né? E a gente percebe quando uma pessoa realmente é amorosa, quando ela está focada no afeto. Uma pessoa que é amorosa, ela não vai chegar em você, né, valorizando, por exemplo, apenas o que você tem, né, ou aquilo de estético que você possua, ou somente o seu status social, né? Muito pelo contrário. E o amor ele também não acontece de maneira forçada. Ele é sempre muito espontâneo, né? E eu fico meio que encabulado até, gente, porque hoje em dia a gente vê muitas pessoas ensinando a amar. A gente tem muitos coaches de relacionamento, assim, nada contra quem gosta desse tipo de trabalho, quem busca isso. Assim, particularmente é uma coisa que pra minha essência eu vi que não funciona, tá? Só que assim, infelizmente é o que tem acontecido, né? As pessoas hoje em dia ensinam a como se relacionar.
E é uma coisa que não deveria nem ser ensinada. Não deveria ser ensinada. Porque, gente, se relacionar, sabe? Que dificuldade tem? É só você, você ser você, né? E o outro, se o outro tiver que gostar, ele precisa gostar de você. Ele não tem que gostar de um faz de conta, gente. Ele não tem que gostar de um personagem que você criou. Porque se ele gostar, né, só de uma pessoa que você inventou, depois, tipo, como que, como que aquilo ali vai se manter? Eu não digo assim no sentido estético, eu digo no sentido mesmo de essência, né? Se você finge ser uma pessoa, por exemplo, se você é uma pessoa totalmente emotiva, carinhosa, carismática, e aí você viu um coach falando pra você que você não deve expressar isso, que senão vai ser sinal de fraqueza. Gente, calma lá, calma lá, que a sua verdadeira essência, uma hora ela vai gritar. Uma hora ela vai gritar. E ela não vai aguentar, tá? Ela não vai aguentar a mentira, ela não vai aguentar o fingimento por muito tempo. Uma hora a sua verdadeira essência ela vai aparecer e ela vai dar as caras, né? E é isso, a nossa verdadeira essência a gente carrega com a gente. Então vocês entendem que não tem como a gente ensinar a se relacionar? Não existe isso. Não existe, isso é uma coisa intrínseca do ser humano. Se relacionar já está intrínseco a nós. Nós já sabemos, nós não precisamos que nos ensinem isso, tá? A única coisa que a gente precisa é do nosso autoconhecimento. E isso a gente busca como? Meditação. Meditação é muito importante, né? Durante muito tempo eu procurei fazer a meditação para poder buscar o meu autoconhecimento, buscar quem eu era. Isso é muito importante pra gente, né? Eu sei que a nossa vida é um tanto quanto corrida, mas se a gente puder reservar alguns minutos, gente, vocês vão ver a diferença que é. É muito importante. Outras coisas também que a gente pode fazer, a gente pode ler, né, sobre pensadores como Osho, que escreveu livros maravilhosos. A gente pode buscar, né, essas pessoas, né, os pensadores budistas, enfim. Obras aí muito, muito incríveis, né? Hoje escreveu um livro Amor, Liberdade e Solitude. Eu li também parte desse livro. Ainda vou concluir a leitura. Quem ainda não leu, eu super indico esse livro, que ele é muito bom, tá? E o que eu separei aqui das frases, né, do Osho, a esse respeito sobre aquilo que eu falei. O Osho, ele diz mais ou menos o seguinte, preste bem atenção. A pessoa instruída se torna cada vez menos amorosa. Ela pode até falar sobre o amor, pode escrever tratados sobre o amor, pode conseguir um PhD por sua tese sobre o amor, mas ela nada sabe sobre o amor. Ela não o experienciou. Ele é um tema que ela está estudando, não é algo que ela esteja vivendo. As pessoas muito instruídas não são amorosas. As pessoas cerebrais não são amorosas. Mesmo que elas amem, elas só acham que amam. Seu amor também vem de sua cabeça. E passando pela cabeça, o amor perde toda a sua beleza. Ele se torna feio. Esse trecho, gente, me marcou demais, né? Que é do livro Inocência, Conhecimento e Encantamento, do Osho. Onde ele fala aí sobre o amor, né? E às vezes você vê, né, essas pessoas falando sobre amor, só que na verdade elas não conhecem. Elas conhecem as táticas de guerra. Elas conhecem as táticas para poder fazer alguém se apaixonar, para cativar alguém. E se é isso que você quer, vai fundo, tá? Aí você vai fundo, você coloca isso em prática, que aí realmente você vai conseguir aquilo que você quer. Mas o que você quer viver de verdade? Você quer viver isso, né? Você quer viver esse faz de conta? Você quer viver essa coisa forçada? Porque você literalmente, muita gente está forçando a essência, a real essência, sobre uma coisa que não é, né? Para viver algo que não é. Para viver algo que não é o quê? O amor. Você quer isso ou você quer um afeto?
Então, essa é a reflexão que eu gostaria de trazer para vocês, né? O que que a gente de fato quer? Será que a gente tá usando essas táticas de guerra para poder ser aceitos pela sociedade, para poder dizer para a sociedade, olha, eu tenho uma pessoa, eu consegui fulano, eu consegui Beltrano, né? Olha como eu consegui conquistar Beltrano, fulano. E no final você vê que é sempre uma reafirmação do ego, gente. É o tempo todo as pessoas querendo reafirmar o ego, mas continua aquele vazio. E aí por que que o vazio continua? Porque a alma não aguenta. A alma não aguenta. Uma hora ela grita e ela pede pelo real afeto. E onde está o real afeto? Para isso, o caminho é apenas o autoconhecimento. É apenas a busca da verdadeira essência sobre quem somos. E isso a gente consegue através da meditação, através das práticas, né? Do autoconhecimento, da gente buscar entender quem nós somos, entende? Então, quanto mais a gente se autoconhecer, que a gente estiver centrado, né, em quem nós somos, sabendo quem nós somos, sabendo do nosso propósito de vida, né, das coisas que são importantes para nossa alma, né, dos sentimentos que uma pessoa desperta em nós, se são positivos, se são negativos, a gente vai sabendo identificar o que que é amor, né, e o que que merece ali ter espaço na nossa vida e o que que não merece. Então a gente vai até inclusive usando isso como uma peneira realmente. Porque para você não perder tempo com uma pessoa que não esteja focada no afeto genuíno, entendeu? No compartilhamento genuíno, né? Na troca genuína de amor, de carinho. Então, você se autoconhecendo, você sabendo os seus limites, daquilo que você pode aceitar ou não, você já vai estar preparado. E você vai saber identificar quando alguém chegar mal intencionado ou que só quer se aproveitar, né? E você vai saber, entendeu? A sua essência vai saber. Você não precisa de trocentas táticas. Você não precisa de manual de sedução. Você não precisa dessa história toda, entende? A sua essência, ela sabe aquilo que é essencial para você. Então vamos buscar isso. Vamos buscar realmente aquilo que é importante, aquilo que vai realmente nos preencher. E não somente aquilo que vai deixar a gente no termo top, né, da sociedade, que a sociedade tanto valoriza. Mas a sociedade não tem nada de bom para te oferecer, pelo contrário. A sociedade trabalha, né, e as mídias, grandes mídias, elas trabalham para ver as pessoas infelizes. E inclusive eu estava comentando isso, né, sobre isso com um amigo uma vez, eu disse que não existem mais aplicativos de relacionamento, né? Enfim, existem aplicativos de desrelacionamento. Eu lembro que eu usei muito bem essa palavra e ele deu uma risada, né? E ele falou, nossa, como assim? Porque realmente é isso, né? Aquilo ali foi projetado, aqueles aplicativos eles foram projetados para que você sempre esteja na busca inconsciente, né? Incessante, porque toda hora aparece uma pessoa nova, toda hora aparece uma pessoa que você julga ser mais bonita ou melhor do que a outra. E aí depois aparece outra e mais outra. E aí você nunca aprofunda o seu vínculo com uma única pessoa, porque você está sempre na busca. É como aqueles ratinhos que o pessoal coloca nas ratoeiras, aqueles ratinhos que eles ficam rodando, né? E nunca sai daquilo ali. Então, é isso que você realmente quer? Então vamos parar para pensar naquilo que a sociedade tem oferecido pra gente, que não é satisfatório para a nossa real essência. E vamos buscar aquilo que é de verdade satisfatório. Um beijo no coração de vocês, eu espero que
eu tenho ajudado, né, trazendo esse tema, que a gente continue buscando nosso autoconhecimento, né? Vou procurar fazer mais vídeos para vocês abordando esses temas de relacionamento que eu acho super importante, né? Que, gente, o que tem de relacionamento tóxico hoje em dia não tá escrito, é bastante coisa. Então eu também quero fazer um vídeo falando sobre esses tipos de relações e como a gente pode evitar elas, né? Então aguarde os próximos vídeos. Tem muita novidade ainda que eu estou preparando para vocês, tá bom? Para compartilhar com vocês com todo o carinho, com todo o conhecimento que eu fui adquirindo, a maturidade ao longo dos tempos, né? E de tudo aquilo que eu tenho lido, experienciado, tá bom? Um grande abraço, um grande beijo. Fiquem com Deus e com a deusa. Até a próxima.